Oi, gente, tudo bem com vocês? Graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Antes da gente iniciar nosso momento com Deus de hoje, vamos conversar um pouquinho, porque para a honra e glória de Deus, hoje nós completamos um ano de canal aqui, essa plataforma. Desde que Deus colocou no meu coração de criar esse canal, tem me ajudado de uma maneira que eu não consigo explicar para vocês. Tem me aproximado de uma maneira que extraordinária. Eu confesso para vocês que é a primeira vez que eu tô lendo a Bíblia em sequência. E isso me aproximou demais, demais, demais mesmo de Deus. E é uma coisa que pretendo fazer com a ajuda de Deus e de vocês também. E sou muito grato a Ele por tudo que Ele fez até aqui. Eu sei que teve alguns momentos que teve alguns imprevistos nesse ano que acabou, de 2024. Teve alguns imprevistos, alguns momentos também eu negligenciei a sua palavra, confesso. Mas ele sempre me chamou para continuar a sua palavra, divulgando a sua palavra. E que nesse ano de 2025 nós possamos continuar compartilhando a palavra dele. Que ele nos sustente até aqui, como nos sustentou até agora. Amém. Gente, nesse ano que começou, eu trouxe aqui para vocês, quero iniciar com vocês, a leitura desse presente diário, tá? No nosso devocional. Então, vamos iniciar. Primeiro de janeiro de 2025. O título da palavra de hoje é Expectativas. No início de cada ano, novas perspectivas e esperanças se renovam. Isso é muito importante. O ser humano não pode viver focado só no presente, seja ele tranquilo, seja problemático. Se não olharmos à frente com foco para atingir nossos alvos e realizar nossos sonhos, o presente nos sufocará. Importa que elaboremos nossos planos, sabendo que o futuro se tornará o presente novamente. Nossos planos têm de ser reais e, acima de tudo, de acordo com a vontade de Deus. Todos devem planejar novos alvos, mas quando se trata de mudança de atitude, não podemos esquecer que o caráter deve ser firme e íntegro, ou não haverá possibilidade de mudar o comportamento. É bom planejar, mas é preciso dar um passo por vez e com muita determinação, focar no alvo proposto. É importante ter bom ânimo e, acima de tudo, buscar a Deus, que sempre nos orienta. Para que isso aconteça, é preciso exercitar a nossa fé, pois ela é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas esperam que ocorram.
Vale confiarmos em nossa capacidade ou habilidade? Sim, isso é importante, mas o certo é que devemos depositar nossa confiança em Deus, que se agrada que o homem ande por fé. É bom obter bens e riquezas com nosso esforço, mas não deve ser esse o nosso objetivo de vida. É louvável, mas somos criaturas de Deus. Aqueles que o temem, que o seguem e que tiveram uma experiência pessoal com Cristo, não podem jamais se esquecer de que a força e poder em seu braço vem do Senhor, que é quem dá força para adquirirem riquezas. Todos podem criar novas expectativas, seja em datas especiais, seja em qualquer tempo que se faça necessário. É bom alimentar sonhos e torná-los realidade. Mas o que Deus quer como Pai é que seus filhos sejam obedientes e também vencedores em Cristo Jesus. Só o Senhor conhece o amanhã, e dele nos vem a força e capacitação para nossas realizações. Amém. Vamos voltar para o nosso texto, que hoje está em 1 Reis, capítulo 2. Os últimos conselhos de Davi a Salomão. Quando estava chegando o dia da morte de Davi, ele deu conselhos ao seu filho Salomão. Ele deu conselhos ao seu filho Salomão. Davi disse: Está chegando o dia da minha morte. Portanto, seja corajoso e seja homem. E faça aquilo que o Senhor seu Deus manda. Obedeça a todas as suas leis e mandamentos, como estão escritos na lei de Moisés. Assim, você será bem-sucedido aonde quer que for e em tudo o que fizer. Se você obedecer ao Senhor Deus, Ele cumprirá a promessa que me fez. Ele me prometeu que os meus descendentes governariam Israel enquanto obedecessem cuidadosamente e fielmente aos seus mandamentos, com todo o seu coração e com toda a sua alma. Além disso, você sabe o que Joabe, cuja mãe é Zeruia, me fez. Ele matou os 2 comandantes do exército de Israel, isto é, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jeter. Você sabe como, em tempo de paz, ele os matou para vingar as mortes que eles haviam causado no tempo de guerra. Joabe matou homens inocentes, e agora eu sou o responsável pelo que ele fez, e estou sofrendo as consequências. Você sabe o que deve fazer. Não deixe que ele tenha morte natural, mas seja bondoso para os filhos de Barzilai, que é de Gileade, e deixe que eles comam à sua mesa, pois foram bons para mim quando eu estava fugindo do seu irmão Absalão. Davi continuou: E não esqueça Simei, filho de Gera, da cidade de Baurim, no território da tribo de Benjamim.
Ele me amaldiçoou duramente no dia em que fui a Maanaim. Porém, quando eu me encontrei com ele perto do rio Jordão, jurei em nome do Senhor que não mandaria matar. Mas você é um homem sábio e não deve deixar que ele fique sem castigo. Você sabe o que deve fazer para que ele morra. A morte de Davi. Davi morreu e foi sepultado ao lado dos seus antepassados na cidade de Davi. Ele foi o rei de Israel 40 anos. Governou 7 anos em Hebrom e 33 anos em Jerusalém. Salomão ficou no lugar de Davi, o seu pai, como rei, e o seu governo se fortaleceu muito. A morte de Adonias. Então Adonias, filho de Agite, foi visitar Betseba, a mãe de Salomão. Ela perguntou: A sua visita é de amigo? É sim, respondeu ele. E continuou: Eu quero lhe dizer uma coisa. Diga, disse ela. E Adonias disse: A senhora sabe que sou eu quem deveria ser o rei, e que todos esperavam isso em Israel. Mas as coisas aconteceram de modo diferente, e o meu irmão se tornou rei, porque essa era a vontade de Deus, o Senhor. Agora vou lhe fazer só um pedido e peço que a senhora me atenda. O que você quer? Perguntou Betseba. E ele disse: Peça ao rei Salomão que me dê Abisag, a moça de Sunem, para ser minha mulher. Eu sei que Salomão não deixará de atender um pedido seu. Está bem, respondeu ela. Eu vou falar com o rei por você. Então Betseba foi falar com o rei em favor de Adonias. Salomão se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois sentou-se no seu trono e mandou que trouxessem um trono para Betseba. E ela se sentou ao lado direito do rei. Aí Betseba disse: Tenho um pequeno pedido para lhe fazer. Por favor, não recuse. E o rei disse: Pode pedir, minha mãe, eu não recusarei. Betseba disse: Dê Abisag em casamento ao seu irmão Adonias. Por que é que a senhora está pedindo Abisag para Adonias? Perguntou Salomão. A senhora deveria pedir que eu dê a ele também o reino. Afinal, Adonias é o meu irmão mais velho, e o sacerdote Abiatar e Joabe estão do lado dele. Aí Salomão jurou pelo Senhor Deus assim: Que Deus me castigue em dobro se eu não fizer Adonias pagar com a vida por ter feito esse pedido. O Senhor Deus me firmou no trono do meu pai Davi, e ele cumpriu a sua promessa, e deu o reino a mim e aos meus descendentes. Juro pelo Deus vivo que Adonias morrerá hoje mesmo. Então o rei deu ordem a Benaias, e ele foi, atacou Adonias e o matou. A morte de Joabe. Depois o rei Salomão disse ao sacerdote Abiatar:
Vá para as suas terras em Anatote. Você merece morrer, mas eu não vou mandar matá-lo hoje, porque você, quando estava com meu pai Davi, era o encarregado da Arca da Aliança e passou pelas mesmas dificuldades e pelas quais o meu pai passou. Depois Salomão dispensou Abiatar do serviço de sacerdote de Deus, e assim fez com que acontecesse o que o Senhor Deus tinha dito em Siló a respeito do sacerdote Eli e dos seus descendentes. Joabe soube o que aconteceu. Ele havia passado para o lado de Adonias, porém não havia passado para o lado de Absalão. Então fugiu para a tenda da presença do Senhor Deus e ficou segurando nas pontas do altar. Contaram ao rei Salomão que Joabe havia fugido para a tenda e estava ao lado do altar. Aí ele mandou um mensageiro perguntar a Joabe por que havia fugido para o altar. Joabe respondeu que havia fugido para o Senhor Deus, porque estava com medo de Salomão. Então Salomão mandou que Benaias fosse matar Joabe. Benaias foi até a tenda de Deus e disse a Joabe: O rei mandou você sair daí. Não saio, respondeu Joabe. Eu morrerei aqui. Então Benaias voltou e contou ao rei o que Joabe tinha dito. Aí Salomão ordenou: Faça o que ele disse, mate-o e o sepulte-o. Assim, nem eu, nem os descendentes do meu pai Davi seremos mais considerados culpados pelo que Joabe fez quando matou homens inocentes. O Senhor Deus castigará Joabe pelos assassinatos que cometeu sem o conhecimento do meu pai Davi. Sem o meu pai saber, Joabe matou 2 homens que eram inocentes e que eram melhores do que ele: Abner, o comandante do exército de Israel, e Amasa, comandante do exército de Judá. O castigo pelo assassinato desses 2 homens cairá para sempre sobre Joabe e sobre os seus descendentes. Mas o Senhor sempre dará prosperidade aos descendentes de Davi que forem reis depois dele. Então Benaias foi até a tenda de Deus e matou Joabe. Ele foi sepultado na sua propriedade, em campo aberto. O rei pôs Benaias como comandante do exército no lugar de Joabe e colocou Zadok no lugar de Abiatar. A morte de Simei. Depois, o rei Salomão mandou buscar Simei e disse: Faça uma casa para você aqui em Jerusalém. Fique morando nela e não saia da cidade. E fique sabendo que no dia em que você sair e atravessar o ribeirão Cédron, você será morto e a culpa será somente sua. Está bem, ó rei, respondeu Simei. Eu prometo fazer o que o Senhor está mandando. E ele ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Acontece que 3 anos depois, 2 escravos de Simei fugiram e foram procurar refúgio
com o governador da cidade de Gate, que era Aquis, filho de Maacá. Simei ficou sabendo, por isso selou o seu juramento e foi até Gate falar com Aquis a fim de procurar os seus escravos. E ele os achou e os levou de volta para casa. Quando Salomão soube do que Simei havia feito, mandou buscá-lo e disse: Eu fiz você jurar em nome do Senhor que não sairia de Jerusalém. Eu lhe avisei que se fizesse isso, você certamente morreria. Você concordou com isso e disse que me obedeceria. Então, por que é que você quebrou o seu juramento, feito em nome do Senhor, e desobedeceu a minha ordem? Você sabe muito bem de todo o mal que fez a Davi, meu pai. O Senhor Deus fará o Senhor Deus fará com que a sua maldade caia sobre você mesmo. Porém, me abençoará e fará com que o reino de Deus fique seguro para sempre. Aí o rei deu ordem a Benaias, e ele saiu, atacou Simei e o matou. E assim Salomão controlou completamente a situação do seu governo. É isso, gente. Capítulo 2 de 1 Reis. Gente, eu quero perguntar para vocês como é o... Para quem faz devocional, como é o devocional de vocês? O meu devocional pessoal é louvor, oração e leitura da palavra. E o de vocês? Lembrando que devocional é o momento de Deus com cada um. Tá certo? Que Deus os abençoe.